Oi, hoje a gente vai falar sobre segurança e privacidade em Big Data e IA, né? Que é um tópico muito importante que a gente tem, tá? Importância da segurança e privacidade de dados, né? Qual que é a importância que a gente tem? O uso de Big Data e IA, ela vai envolver o processamento de grandes volumes de informações sensíveis, como os dados pessoais, financeiros e de saúde, tá? E aí, proteger esses dados, ele é essencial para evitar vazamentos, fraudes, discriminação e uso indevido desses dados, tá bom? E além disso, vai garantir a conformidade com leis e normas de proteção de dados. Então, vai garantir que isso esteja dentro da lei, né? E cumpra essas normas, tá? Então é bem importante porque pode ocorrer muitos golpes, muitas fraudes e muitas coisas perigosas, né? Como identificação de pessoas para ter para ocorrer alguma discriminação ou coisa do tipo. Então a gente tem que evitar esse vazamento também até alguém se passar, né, por você. Por exemplo, alguém pegou um dado seu bancário e aí se passa por você para fazer um saque, por exemplo. É algo que a gente tem que ficar bem atento, né, porque esses dados precisam ser criptografados, precisam ser bem armazenados, né, para que não ocorra isso, tá? Conceitos fundamentais. Segurança da informação, tá? Conjunto que é um conjunto de práticas para garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, tá? Então a gente vai ter, a segurança da informação como um dos conceitos fundamentais. A gente também tem a privacidade dos dados, né, que vai se referir ao direito dos indivíduos de controlar como essas informações pessoais são coletadas, usadas, armazenadas e compartilhadas. Então a pessoa ela tem que ter o poder de controlar tudo isso, porque ela vai estar ciente quando vai estar sendo como vai estar sendo coletado, né, quando coletarem, como eles estão usando a informação, a pessoa tem que saber aonde elas estão sendo armazenadas, né, elas estão sendo armazenadas conforme a LGPD, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, e como elas estão sendo compartilhadas, né, anonimamente, né, como se eu fosse uma pessoa anônima, sem me identificar, tá dizendo que sou eu, né, tá com o meu nome lá, então é algo que você tem que, identificar. A gente também tem que garantir que esses dados sejam anônimos, e pseudo, né, sejam pseudodados, né. Técnicas que vão ser usadas para proteger a identidade dos indivíduos em conjuntos de dados, né. Então a gente vai ter que, deixar esses dados anônimos e também que eles sejam pseudodados, né, que eles tenham a informação, mas sem identificar essa pessoa, tá bom. Eh Desafios específicos em Big Data, né. A gente tem, os 5 Vs, né, que seria o volume, que são muitos dados que são difíceis de auditar em tempo real, então eles precisam ter uma auditoria, só que em tempo real como que a gente vai ter uma auditoria disso, né. A variedade, né, fontes diversas que vão dificultar padronização de segurança, então tá vindo de diversos, por exemplo, um banco, um lugar que analisa as transações de todos os bancos, né, histórico de transações de todos os bancos. O formato das transações pode ser totalmente diferente para cada banco. Como que a gente vai padronizar isso para poder, analisar, né? A velocidade também, que são dados que são gerados e processados, rapidamente, aumentando o risco de falhas, né? Então a gente tem que esses dados eles têm que ser processados rapidamente, mas também não rápidos, assim, não rápido o suficiente para ter uma falha, né. Então, a gente tem que chegar ali no limite possível, conforme for evoluindo a gente aumenta essa velocidade, né. A veracidade também, né, que é a presença de dados falsos ou manipulados pode comprometer os modelos de IA. Então imagina que alguém enviou uma pesquisa falsa para algum lugar, com respostas falsas, simuladas, né. E aí vai comprometer o modelo de IA que ele pode acabar sendo enviesado por esses dados falsos que estão ali no meio de uma pesquisa que era para ser real, tá. Então, a gente tem também riscos associados à IA, né. Quais são os riscos? Vazamento de informação durante o treinamento de modelos, reidentificação de indivíduos a partir de dados supostamente anônimos. Então você vai reidentificar esses indivíduos como? Se eles eram para estar anônimos, né. Como se esses dados eram para ser anônimos. Decisões automatizadas baseadas em dados sensíveis, sem consentimento explícito. Então esse consentimento ele precisa ser claro, ele precisa que a pessoa realmente saiba o que está acontecendo com os dados delas. Então, às vezes tomou a decisão com base num dado sensível e não falou para ninguém, né. É um risco que pode acontecer. Uso indevido de IA para espionagem, manipulação de mercado ou vigilância abusiva. Então, são pontos bem importantes que a gente tem que ficar de olho. Alguém sendo espionado como IA, por exemplo, alguém sendo manipulado,
né, o mercado sendo totalmente manipulado por causa de uma inteligência artificial. É algo que a gente tem que ficar de olho, é um risco que a gente tem também. Leis e regulamentações que a gente tem atualmente. A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é aqui do Brasil, que vai definir princípios como consentimento, finalidade e necessidade desses dados, tá? E a gente tem também a GDPR, tá? Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vem da União Europeia, tá? Lá da Europa, estabelece direitos dos titulares de dados e deveres dos controladores. Então, quais direitos a pessoa que é dona dos dados, né, tem? Eu, por exemplo, Marcos, como que direito eu tenho, como detentor desses dados, né? Como é dono desses dados. E qual dever, a pessoa que está guardando esses dados tem, com eles, né. E a gente tem o Marco Civil da Internet, né, que vai garantir direitos de privacidade no uso de dados digitais, né, e que também é uma regulamentação que a gente teve. Boas práticas de segurança e privacidade, né, a gente tem a criptografia de dados em trânsito e em repouso, então dados, tem que estar criptografados enquanto ele estiver passando. Por exemplo, o WhatsApp que fala que tem criptografia de ponta a ponta. Então, quando você envia uma mensagem para um celular, né, para outra pessoa, chega lá, ela vai criptografada, chega lá e ela é armazenada criptografada também, a menos a parte que vai mostrar a mensagem na tela da pessoa, né, porque ela não pode ver uma mensagem criptografada, senão ela não vai entender. Controle de acesso baseado em níveis de permissão. Então, imagina que uma boa prática é, tipo, uma pessoa ela só pode fazer tal coisa se ela tiver, a conta de administrador, né, algo voltado para isso. Auditoria de logs e monitoramento de uso de dados. Então a gente vai ter que ter logs de todas, as práticas, por exemplo, ó, tal pessoa acessou tal lugar em tal horário, e isso tem que ser, ter um log. Então depois tem que ter uma auditoria para ver o que que aquela pessoa foi fazer ali, né. Consentimento informado. Usuários eles devem saber como seus dados eles serão usados, né, então tem que ser transparente. Avaliação de impacto, antecipar riscos antes de implementar um sistema baseado em IA. Então você vai testar aquele sistema em um ambiente controlado antes de ele implementar ele no ambiente real, né. Você tem que avaliar o impacto que ele vai ter. Princípios de IA responsável, tá? Quais são os princípios de uma IA responsável? A gente tem a transparência, que sistemas eles devem ser compreensíveis e auditáveis, tá? Eles devem ser possíveis passar por auditoria. Responsabilidade, os responsáveis pela IA, eles devem responder pelas suas decisões, tá? E aí a gente não entra no mérito de quem é responsável, se é o programador, se é o dono da empresa, se é o cara que comprou o produto. A gente não entra nesse mérito agora, tá? Justiça, os dados de algoritmos eles devem evitar vieses e discriminações, tá? E segurança e robustez. Os sistemas eles devem ser confiáveis e protegidos contra ataques, tá? Então eles não podem ser atacados e cair para esses ataques, tá? Ferramentas e estratégias de proteção. A gente tem o data masking, que é a substituição de dados sensíveis por informações fictícias, tá? Então você vai colocar algumas informações fictícias ali no meio, por exemplo, o nome da pessoa, a idade, dependendo da relevância para aquele produto, né, para aquela análise, você vai mentir algumas informações. Differential privacy, né, que vai ser adicionar um ruído estático aos dados, protegendo a identidade individual deles. Então você coloca alguns ruídos ali no meio para proteger ele, tá. Gerenciamento de identidade e autenticação multifator, né, então você vai, por exemplo, enviar um código para o seu celular para você conseguir acessar uma aplicação, né. Firewalls, antivírus, detecção de intrusos, e backup automático em ambientes de Big Data. Então são coisas que são imprescindíveis e eles têm que ser feitos, tá. Quais as tendências para o futuro da segurança em IA, né? Desenvolvimento de IA explicável, que seria a SHA, né? Para auditar decisões de modelos. Uso de blockchain para rastreabilidade e imutabilidade dos dados, tá? E expansão de plataformas de governança de dados com foco em ética, conformidade e segurança, tá bom? Então, hoje a gente viu como que funciona, a segurança, né, e a privacidade em Big Data e IA e por que que ela é importante. A gente viu alguns conceitos, né, fundamentais, desafios, riscos e também a gente viu até lei, né. Então, você já está bem estudado aí em casa para saber, como seus dados devem ser tratados. Então, agora você fique de olho, tá. E por hoje é isso e tchau.